Momentos de Fé, com o pastor Eduardo dos Santos e fé para vencer. Graças a Deus, o Senhor continue abençoando a cada um de vocês que tem nos ajudado, tem nos acompanhado com esse trabalho, tá bom? Vamos, antes de qualquer coisa, aquilo que sempre estamos fazendo, vamos orar, vamos falar com Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Incline sua cabeça, vamos orar. Bondoso Deus, Pai Celestial, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor é o nosso guia, o Senhor é o nosso sustento, o Senhor é o nosso baluarte. Pai, muito obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado por este momento, por esta oportunidade que o Senhor tem dado aos teus filhos para poder meditar, ouvir uma palavra que possa ajudar, que possa ser útil para a tua vida. Abre os entendimentos das pessoas, que eles possam, Deus, ter uma fé perfeita, a fé para o rápido, crendo em toda a tua palavra. Muito obrigado, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e graças a Deus. Eu queria dar continuidade, falar mais um pouquinho na mensagem anterior, que eu falei sobre fé. E eu queria falar hoje, nesse exato momento, eu queria falar sobre a fé mental e a fé de Cristo. Fé mental, fé de Cristo. Às vezes, na maioria das vezes, você é encontrado utilizando a fé mental. E dificilmente você percebe e põe em prática a fé de Cristo. Pastor Eduardo, duas fé? Como podemos ter duas fé? Nós iremos ver na palavra de Deus aqui na leitura que nós vamos encontrar pessoas que precisam disso. Tem pessoas que só conseguem se mover através da fé mental. A fé espiritual, a fé de Cristo é bem difícil para muitas pessoas. Então eu queria falar sobre esse assunto e eu peço ao Senhor Jesus que possa abençoar você e que você possa ser alcançado e esse esclarecimento possa te ajudar, tá bom? Então vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 9. O Evangelho segundo escreveu João. Você vai deixar aí aberto no capítulo 9, mas eu quero ler primeiro o capítulo 20. Vamos ler primeiro no capítulo 20, a partir do verso 24. Então eu queria que vocês me acompanhassem, depois nós iremos ler aí mesmo em João, agora o capítulo 9. Olha o que diz, acompanhe. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. E disseram-lhe, pois os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse-lhe, se eu não vi o sinal dos cravos em sua mão, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Meu Deus, que coisa! E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro com ele, Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, tudo trancado, irmão. E apresentou-se no meio deles e disse, paz seja convosco. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo. Você não queria ver o sinal? Vocês não estão pedindo para ver sinal? E Jesus, ele sonda o seu coração, ele sonda o meu coração. E uma das primeiras coisas que ele disse lá, ei Tomé, vem cá. Você não queria ver o sinal? E quem foi que disse para Jesus? Ele sabe de todas as coisas. E vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe no meu lado, e não seja incrédulo, mas crente. Não sejam incrédulos, sejam crentes.
Existe incrédulo? Existe muitos incrédulos. Existe crente? Existe crente. Pessoas que depositam toda a confiança em Cristo. Vamos finalizar. E Tomé ordenou e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. E disse-lhe Jesus: Por que me viste, Tomé? Crestes? Bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurados que não viram e creram. O que é ser bem-aventurado? Mais que feliz. Mais que feliz. Jesus, pois, operou também em presença de 2 discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. O Senhor te abençoe neste momento. Amém? Que Ele possa acrescentar bênçãos na leitura de sua palavra. Irmãos, quando a gente fala de Tomé, ele é um exemplo para muitos cristãos que têm vivido atrás de elementos, como por exemplo, tem pessoas aí fora que usam sal grosso, tem pessoas aí fora que usam água ungida, temos o óleo ungido, tem pessoas que usam a roupa ungida, as vestes, que consagra. Eu lembro agora até da passagem de Paulo no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 19, onde a Bíblia fala que até os lenços e os aventais de Paulo curava. Gente, isso é tremendo. E eu creio, porque aquela mulher do fluxo de sangue, olha a fé daquela mulher. Ela disse: se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, serei curada. Se eu apenas tocar. Agora, se eu fizer uma comparação para nós chegarmos e podermos compreender a diferença entre a fé mental e a fé de Cristo, vou tomar esses 2 exemplos. Você coloque Tomé em uma condição que disse: eu só irei crer se eu tocar, certo? Ela também disse a mesma coisa, só que algo ela não expressou. Ela não disse que se ela tocasse ela iria crer, não. Ela disse que se ela tocasse seria curada. Parece bem parecido, É bem parecido, Mas perceba que por mais que pareça ser a mesma cena, perceba que ela não precisava ver para crer. Ela já cria que se ela tocasse, seria curada. Oh, glória a Deus! Ela já cria. Ele não. Ele não cria em nada. Tanto que ele falou: se eu não tocar no seu lado, se eu não tocar na sua ferida, na sua mão, de maneira nenhuma crerei. Oh, irmão. Ser incrédulo ou ser crente? Ter a fé de Cristo ou uma fé mental? Eu vejo que quando você busca os sinais, o que Tomé queria era ver o sinal. E ele disse: se eu não ver o sinal, de maneira nenhuma crereis. Vamos ver isso aí no verso 25? Ele diz: se eu não vir o sinal, olha aí, tá vendo? Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no seu lado dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crereis. E quem era Tomé? Quem era Tomé? Tomé era um dos 12, amados. Tomé era um dos 12. Você é seguidor de Jesus Cristo? Você, minha irmã, é seguidora de Jesus Cristo? Mas até onde a sua fé está depositada nele?
ter uma fé de Cristo é você olhar para o invisível. Ter a fé de Cristo é olhar para o invisível. Crer naquilo, irmão, que não existe aparentemente, mas que você crê que vai acontecer. Ela disse: se eu apenas tocar. E Jesus Cristo, no meio de tanta gente, para e diz assim: ó, alguém me tocou. E um dos discípulos lhe disse: Senhor, veja aí, ó, quantos te apertam, te espreme aí. E o Senhor pergunta: quem me tocou? Fé mental, ela toca. A fé mental toca. A fé de Cristo toca, mas ela retém, ela puxa a virtude. A fé de Cristo, ela vem acompanhada de sinais, não porque viu, mas porque creu antes que acontecesse. Você pega a fé mental, chega alguém e diz para você que você vai ser curado se você pegar essa água e botar em cima da sua TV. Isso ajuda? Ajuda, com certeza. Porque existem pessoas que precisam disto. Tem pessoas que precisam de muletas. Tem pessoas que não conseguem dar passo sem ter alguém que o ajude. Não podemos, eu não posso descartar a possibilidade e não posso também ser ignorante para não compreender que tem pessoas que dependem disto. Depende de um azeite, depende de uma água ungida, depende de roupa ungida, de um alimento que ele peça para ungir. Eu oro por pessoas dessa forma. Eu oro por uma peça de roupa. Eu oro por uma água. Eu unjo, o pastor Eduardo unge as pessoas com óleo. Gente, não tenho nada contra. Mas o que eu quero dizer para você, que esta fé mental, ela arrasoa. Ela arrasoa, ela precisa tocar, ela precisa de algo para te conduzir até Jesus Cristo. Já a fé de Cristo não. A fé de Cristo não é uma fé, eu tenho fé em Cristo. Ter fé em Cristo é uma coisa, mas ter a fé de Cristo, você tem a fé dele. E se você tem a fé de Cristo, automaticamente você vai dizer: levante e anda. Tome o teu leito e anda. Seja curado em nome do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque você tem a fé de Cristo. Olha a diferença de você ter a fé de Cristo e você crer em Deus que vai ser curado. Você crê em Jesus Cristo que vai ser curado. E eu sei que vai ser curado. Eu creio que vai ser alcançado. Mas quando aquela mulher tocou, ela usou palavras semelhantes às de Tomé. Só que ela não disse que só iria ser curada. Eu só vou ser curada se eu fizer isso, se eu fizer aquilo outro. Ela sabia que bastava apenas tocar. Ela não precisava usar a razão. Ela precisava apenas dizer aquelas palavras: se eu apenas tocar, é o que eu preciso. Porque ela precisava enfrentar aquela multidão, ela precisava enfrentar todos os obstáculos. Mas nada iria impedir ela de ser curada. Se Jesus Cristo ressuscitou, os discípulos estavam presentes, todos creram, ele apareceu para todos. Mas porque não apareceu para Tomé, também não iria crer. Tomé não estava seguindo a Jesus Cristo, ele poderia dizer assim: apareceu para vocês, amém, eu creio. Mas ele queria tocar, ele queria pôr as mãos. E disse que não importasse o que acontecesse, ele só iria crer se ele colocasse as mãos. Então, eu olho observando Paulo ungindo aqueles lenços, aqueles aventais. Eu vejo que tem pessoas às vezes que não podem vir para a igreja. Tem pessoas que têm dificuldade para vir para a igreja. Então, se você ora por uma peça de roupa, se você apresenta aquela pessoa, se você leva uma água para ela, se você vai até a casa dela, você leva um azeite, isso é ótimo, isso é perfeito.
Mas quando alguém diz para você, seja curado, e você levanta as mãos e diz, eu creio, é diferente. É diferente do que você falar, pastor, eu só vou crer, só vou ser curado se o Senhor vier na minha casa. Não, você precisa levantar suas mãos e dizer, eu creio no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que Deus já me curou. Eu creio que o Senhor Jesus Cristo já me curou. Diga nesse momento, eu estou curada. Diga nesse momento, eu estou curado. Diga nesse momento, eu tomo posse. Diga, eu desejo a fé de Cristo. Diga, eu quero a mente de Cristo. Eu não quero uma mente mundana, uma mente que arrasoa. Ter a mente de Cristo é ter convicção de que o milagre vai acontecer. Essa fé que nós temos visto, aonde multidões seguem em busca de uma rosa, em busca de uma água. Irmão, que você tenha a sua rosa, que você tenha a sua água, mas não esqueça que o fundamental é ter a fé de Jesus Cristo, porque é a fé de Jesus Cristo que irá te abençoar. É a fé de Jesus Cristo que irá manter você de pé para vencer todos os obstáculos, vencer qualquer barreira. Porque, irmão, se você viver o tempo todo em busca de uma bússola, e quando você, minha irmã, meu irmão, não estiver com a rosa na mão, e quando você não tiver a água, e quando você não tiver o azeite, ou aquela peça de roupa, o que você vai fazer? Chegará o tempo que você não vai encontrar igrejas abertas. E agora, como nesse momento que estamos passando, com relação a tudo isso aí que o mundo está vivendo diante dessa Covid-19, irmãos, tenha a fé de Cristo. Tenha a fé de Cristo. Vamos falar mais um pouquinho? Venha comigo aqui no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 9. Diz assim, versículo 1: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, que pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os seus olhos, e disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Queridos, aquele homem, ele nunca enxergou na vida. Irmão, o que Deus fez ali foi sobrenatural. Aquele homem, ele era cego de nascença, ele não tinha o que nós chamamos globo ocular. Aquilo ali foi o mais puro poder da criação. Deus criou, porque você foi formado, foi feito do pó da terra. E Deus pegou aquilo ali, criou aquele lodo e untou os seus olhos, e aquele homem foi curado. O Senhor é bom. Ele é perfeito. Ele é maravilhoso. Então comece a compreender que para os discípulos, ele perguntou, Senhor, quem foi que pecou? Mas Deus, ele quer manifestar a glória dele, porque ele disse no Evangelho de João, capítulo 14, verso 12,
que as obras que ele fez, nós faríamos maiores. Mas você não vai tentar fazer isso com a fé mental. Você precisa fazer isso com a fé de Cristo. Porque no dia que você não tiver uma muleta para você se apoiar, e agora? Você vai deixar de orar? Você vai deixar de orar por alguém? Você vai colocar as suas mãos, você vai orar e aquela pessoa será curada. Porque você tem confiado em Jesus Cristo. Você não está agindo como Tomé. Seja crente, não seja incrédulo. E ele perguntou para Tomé: Tomé, você crê agora porque você viu? Está vendo? Essa fé que precisa ver, não, creia no invisível. Deus é invisível. Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Tá vendo? Não é só em espírito, é em espírito e em verdade. Você pode adorar a Deus em espírito? E como é que você adora a Deus? Pulando na igreja? Tira o pé do chão, saltando, discoteca na igreja? É assim? Para adorar a Deus em espírito e em verdade, você tem que crer no invisível. Porque Deus, Ele é invisível. Como diz aquele hino, ao único que é digno de receber a honra e a glória. Você vai ver que na letra desse hino ele diz, porque Deus é invisível. Ele é invisível. Uma fé perfeita é crer naquilo que não se pode ver. Mas você crê que ela vai acontecer. A fé de Cristo, ela não precisa ver nada. Ela sabe que existe. Creia em Deus. Creia de toda a tua alma. E nas suas orações peça, Senhor Jesus, ensina-me a ter a tua fé. Ensina-me a ter a fé de Cristo. E você vai ver que ao orar pelas pessoas, você vai chegar nela crendo que algo pode acontecer. Você vai chegar diante dela, vai orar e você vai ver os sinais acontecendo. E você vai ter uma vida diferente. As pessoas vão te olhar e vão dizer, meu Deus, que oração bonita. Isto que é uma oração de fé. Uma oração não duvidando. Uma oração onde você crê que algo já começou a mover. Quando você estiver orando e você pedir para que aquela montanha mova, por mais que você não enxergue ela se movendo, você vai começar a ver as pedras começando a rolar. A fé de Cristo, ela não depende de nenhum tipo de elemento. Cristo apenas te pergunta o que você quer. E você diz, eu quero ver. E Ele diz, então veja. Que queres que te faça? Deus é poderoso. Deus é maravilhoso. Vamos observar cada detalhe da palavra de Deus. Perceba que o que Ele quer que você faça é ser cristão, é ser um servo fiel, obediente à tua palavra, amando Ele diante de qualquer coisa. Irmão, o seu papel é dizer ao mar que ele apenas abra? Não. O seu papel é tocar apenas no mar. O seu papel não é dizer mar, abra. Não, você não precisa disto. Você precisa apenas tocar nas águas. Quem vai abrir o mar vermelho é o Senhor Jesus Cristo. O que nós precisamos é fazer a nossa parte. É orar. E de quem é o papel de operar o milagre? É de Jesus Cristo. Então Tomé, ele só bastava crer. Porque Jesus morreu para cumprir o papel de redenção, pagou um alto preço, para que você pudesse estar assistindo, para que você pudesse ser abençoado, para que você pudesse ser abençoado. Então seja abençoado, seja abençoada, minha irmã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Busque a fé de Cristo, busque isto,
Busque ler dia após dia, porque a fé vem pelo ouvir. Busque isso. E Deus vai te abençoar. Você vai ver que a sua oração vai melhorar. Não é que você não possa ter a fé mental, mas a fé mental vai te limitar. Vai fazer com que você seja limitado. Eu preciso de um copo d'água, eu preciso de um lenço, eu preciso de uma rosa, eu preciso de um sal. Para com isso. Tenha fé de Cristo. Levante sua cabeça, meu irmão, minha irmã. Levante-se, coloque-se de pé e diga: eu creio que eu tenho a fé de Cristo. Eu, a partir de hoje, quero orar pelas pessoas. Eu quero poder estar na minha igreja tomando posse, com rosa ou sem rosa, não importa. Eu sou uma bênção para a minha casa. Eu sou uma bênção para o meu lar. Você é uma bênção. Deus te abençoou. Deus nos abençoou. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém e graças a Deus. Vamos agora orar agradecendo ao Senhor por esta rica e abençoada palavra em nome de Jesus Cristo. Pai Celestial, obrigado por esta preciosa palavra que o Senhor nos deu. Que cada um, ó Deus, que tenha ouvido esta palavra e aqueles que irão ouvir, possa ser abençoado no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e graças a Deus.